seja bem-vindo. O podcast A Caça Talentos está no ar e hoje a gente vai falar sobre futuro do RH. Será que o RH mudou mesmo? O quanto o RH precisa mudar? Será que tem RH que está na idade da pedra, processo seletivo aí que precisa morrer? Ó, vem comigo porque a gente está abrindo a caixa preta aqui dos processos seletivos. Você vai saber informação aí que ninguém nunca teve coragem de contar para você. E claro que eu trago uma convidada muito especial. Eu tô aqui com a Pamela Xavier. Pamela, gerente de RH, uma profissional proeminência na área de recursos humanos. Hoje ela atua na Darnell Embalagens. Exato. E a gente vai bater esse papo reto aqui, sem travas e sem censura. Gratidão, Pamela, por você ter vindo, ter topado essa entrevista. Eu sei que sua agenda aí tá cheia de desafio, né? Sim. Esse ano, para variar, muito trabalho. Então, primeiro eu que agradeço o convite. Te conheço de outros carnavais, né, Thaís? Não vamos nem contar, né? Muito famosa, né? Aqui em Curitiba, eu não sou de Curitiba. Você é da onde? Eu sou de Minas. Você é de Minas? Vai perceber no meu sotaque. Sim, aí. Adoro. Eu tenho duas melhores amigas mineiras. Não, adoro. Falam pelos cotovelos. Vivo lá. É só convidar que eu vou. E sempre com cerveja, né? A mulher mineira bebe bastante cerveja. E bastante comida de boteco, né? Que eu adoro. Gente, queijo canastra. Eu vou lá no mercado fazer compra, sabe? No mercado municipal? Uhum. No mercado central. No mercado central. 9 horas da manhã. Bife de fígado acebolado. Eu já passei por ali. Não, isso eu não gosto. Eu vou no pastel, mas tá valendo. Mas vale a pena, uma iguaria. Muito bom. Ô, Pamela, e o que você diz assim, né? Porque você está acompanhando muitas mudanças na área de RH. Você é uma pessoa que tem um posicionamento crítico, inclusive, né? Para, na verdade, estar fazendo realmente a diferença, repensando o papel. E quais as principais reflexões que você traz desse contexto tão desafiante que a gente vive hoje? Eu sou super jovem, né? Eu tenho 34 anos. Eu trabalho desde meus 14 anos. Uhum. E sempre com RH por um acaso. Queria ser veterinária, não deu certo. Não deu certo trabalhar com bicho, vou trabalhar com gente, mesmo que é a mesma coisa, né? Sim. Que bom que eu escolhi essa carreira, porque eu realmente gosto, né? Gosto das relações humanas. E hoje as empresas não têm como sobreviver, crescer, expandir sem gente. Uhum. Até então, até alguns anos atrás, era, bom, tá aqui minha empresa, contrato quem eu quero, do jeito que eu quero, essa atividade não está satisfeito, vai procurar outro lugar. E hoje as coisas não são assim. Hoje as pessoas estão escolhendo aonde elas querem, por que elas querem, quero ou não quero esse chefe, e qual é a forma que me agrada mais. Prefiro trabalhar de tênis, coisa que no passado era um absurdo, Nossa, né? um absurdo. Gente, eu que tenho tatuagem, jamais que eu faria uma tatuagem. Eu ia falar, não, vou ficar sempre, né? Não pode, exatamente. Né? Adornos no cabelo, de repente até podia. adorno, atingir o cabelo. Não podia. Uhum. E hoje isso não existe mais, né? Então, acho que o grande desafio hoje do RH, de uma forma geral, dado este contexto de gente, o mundo mudou, as pessoas mudaram, as relações mudaram, como que eu potencializo isso dentro da minha empresa? Porque a empresa segue com as suas necessidades, né? De expandir, de crescer, de ter os seus produtos no mercado, enfim, aumento de faturamento. Como que eu junto essas duas equações que não são fáceis, né? Dentro do nosso dia a dia. E o que eu sempre digo para toda a minha equipe, né? Conheça onde você está trabalhando. Poxa, mas eu sou do RH, o que eu tenho a ver com o processo de embalagem? Tem tudo a ver. Porque se você não entender na prática como que produz aquele produto, da onde que sai a origem, como que você vai contratar melhor esse profissional? Por exemplo, a gente trabalha numa escala que é super pesada. São 12 horas de trabalho. São 3 dias por 3 dias. Aí, poxa, aí vem os diretores, vem o CEO. Caramba, a produtividade não está indo. Eu falei, você já experimentou estar numa mesa de trabalho por 2 horas? Não. Então, eu te convido a conhecer o dia a dia, antes de exigir. E com isso, você vai crescendo, você vai aportando desde um outro lugar. Ou seja, o objetivo da empresa é produzir melhor, com qualidade, entregando um serviço aos nossos clientes, sensacional. Mas quem vai fazer é a Maria, é o João, né? É a mãe de família, é o pai de família que não tem só um filho, que tem 5 filhos, que tem inúmeras dificuldades. É um ser humano que está ali. Então, eu falo que o principal desafio do RH é esse.
Conheça verdadeiramente aonde você está. Perfeito. E hoje, assim, a gente está com muita dificuldade, às vezes até para atrair esse talento e para reter esse talento. Exato. E o que você tem visto, assim, as empresas que estão conseguindo mais resultado, principalmente com relação à retenção, qual o ingrediente? O que elas estão fazendo? Porque, veja, isso está preocupante, porque eu até conheço vários empresários que têm empresas na área de tecnologia. Eles têm contrato, difícil, né? Eles têm contrato, tipo assim, contrato às vezes milionários, e eles não conseguem entregar ou vender mais, porque eles não têm gente, eles não têm funcionário para entregar, para desenvolver, para participar das entregas. Então, o que acontece? Por falta de retenção, de atração, eles estão deixando de... Faturamento tá indo embora. Tem cliente, tem tudo. Você sabe que essa é uma equação... E a gente precisa pensar muito sério nisso. O que a gente vai fazer? Porque principalmente algumas áreas aqui, TI, marketing digital, algumas indústrias... O Brasil já está com apagão de talentos. Sim. Então, o RH precisa acordar, precisa ser inteligente e falar o que nós vamos fazer para a gente sobreviver no mercado. Porque sem talento eu não sobrevivo, não entrego. Você sabe que eu acho que existem algumas equações, né? Sim. Os gestores acham que o RH tem uma prateleira, né? Uma estante como essa, linda, maravilhosa. Sim. Eu preciso de um analista de marketing digital. Só um instantinho. Uhum. Tá aqui prontinho. Vem cá, meu senhor. Prefere né? E eu quero loiro, moreno, o que tu com quer? A capa dura em letras de ouro. Não é mais assim, né? Então, as empresas hoje, elas querem cada vez mais profissionais prontos, qualificados, com inúmeros requisitos e esquece de formar dentro de casa. A gente está com uma situação hoje real dentro da empresa, até convida aí todos os seus... né, clientes, todo mundo que meus assessorantes, você recebe tudo no nosso recebo book, todos, né? E entrevistamos a grande maioria Sim. deles, que é a nossa área de marketing, né? Nós temos uma vaga que a gente está aberta há cerca de 6 meses. Poxa, mas por que está tão difícil? Primeiro, é uma mão de obra extremamente escassa, né? O marketing ele veio por um processo assim, de lá atrás, há 10 anos atrás, de não ser uma área tão relevante, para ser a grande área hoje do futuro, né? O que tem proporcionado aí o grande crescimento das empresas. Aí vem as tecnologias. Poxa, mas eu não sou de TI. Não, gente, tecnologia não tem nada a ver com TI. Tudo pelo contrário, né? E a gente não encontra, Thaís. Hoje a gente não encontra. E aí, conversando então com esse gestor, eu falei, bom, o que a gente vai fazer então, Sim. né? Nós não temos profissional no mercado. Agora a gente já está em São Paulo, buscando esse profissional. Vamos fazer o seguinte, vamos contratar um perfil que tenha as características comportamentais que você quer. Uma pessoa inteligente, uma pessoa criativa, uma pessoa inquieta. E a gente forma ela. Mas vai demorar demais. Eu falei, mas nós estamos com a vaga aberta há 6 meses. Se você podia já estar formado. Eu falei, então você continua sem entregar o que você gostaria. Se a gente lá atrás tivesse adotado essa estratégia... Hoje essa pessoa seguramente estaria entregando para você muito mais e com super valor agregado. Poxa, essa empresa está investindo em mim, é aqui que eu quero ficar. Então, eu acho que o grande mistério está aí, um dos grandes está aí, é olhar para os seres humanos. Poxa, estou aqui com a Thaís trabalha com recolocação. Vamos supor que a Thaís não tem uma expertise de contratar pessoas em mandarim. Vamos pensar assim. Mas ela é uma pessoa inteligente, ela consegue aprender? Thaís, em quanto tempo você consegue selecionar esse perfil de gente pra mim, de repente? Aí, Pamela, uns 3 meses. Eu aposto em você. Eu tenho certeza que você vai se lembrar da gente, porque foi uma oportunidade de ambos os lados. Tanto pra mim, de ter uma profissional que vai me apoiar com qualidade, como um elo de confiança de alguém que apostou no seu trabalho. E isso está cada vez mais escasso. Os gestores, né, de onde eu venho, têm uma necessidade eminente de resolver problemas. Para ontem. O que eles esquecem? Que os problemas vão continuar. Se você não parar um tempo de se permitir vivenciar o problema, formar, acolher essas pessoas para que elas cresçam junto com você, a gente vai seguir com rotatividade, a gente vai seguir buscando profissionais que não existem no mercado. Exatamente. Porque eles só existem na cabeça do gestor, né? Mas, na realidade, não funciona assim. Então, eu acho que isso tem sido a nossa grande dificuldade hoje. Como encontrar o equilíbrio da nossa necessidade, que ela é latente, ela é iminente, com a formação e a capacitação dada a escassez de recurso.
Perfeito. E hoje, até falando assim, vocês conduzem um processo seletivo. Sim. Para encontrar esse profissional que você está me falando, foi levado bastante em consideração as soft skills, competências comportamentais, né? Você que está assistindo já sabe disso. O que você faz no processo seletivo para atrair essas pessoas e como que você avalia no seu processo seletivo? Legal. Até para, assim, né, se a pessoa realmente está mostrando o quanto ela é incrível, o quanto ela tem potencial realmente para ficar com essa oportunidade. A gente fez uma super estruturação em comunicação interna, porque não adianta eu ser boa, porta para dentro e ninguém nos conhecer. Mas como que é uma empresa boa e uma indústria, né? É tão diferente, sim, né? Tudo pelo contrário, a indústria é um pedaço da empresa. Então a gente investiu muito em comunicação interna, estamos reestruturando todo o nosso LinkedIn, as nossas mídias sociais, e a gente entrou porta para dentro. Pamela, por que você gosta de trabalhar na Darnel? Porque já não é mais o RH comunicando, é alguém. É o meu operador de empilhadeira, é a minha embaladora, é meu analista financeiro. O que eles sentem, né, em trabalhar aqui? Por que é bom trabalhar aqui? Então, essa é a primeira parte, assim que a gente faz a nossa parte de atração. Durante o processo seletivo, nosso grande desafio é conhecer quem é o ser humano que está na minha frente. É um pai, é uma mãe, é uma pessoa que veio lá, de repente, lá do Nordeste, porque essa jornada de vida traz muitos valores. Uma pessoa que normalmente teve uma história de superação tem uma tendência a ter mais resiliência. Né? A enfrentar os desafios da empresa com outro olhar, como desafio, como aprendizagem. Diferentemente de alguns profissionais que já vieram de escolas muito estruturadas, de multinacionais muito arrumadinhas. Normalmente, esse perfil de profissional, quando chega no nosso cenário, que é uma empresa, por mais que seja uma multinacional, que tem 60 anos de mercado, no Brasil ela tem 12 anos, ela está começando ainda a se aflorar, né? Então tem muito por fazer, muito por organizar. E aí eu vejo que é a grande oportunidade, né? Então se ninguém fez até agora, então é esse profissional que eu estou buscando. O que você vai fazer desde a sua cadeira? Então a gente busca o nosso processo seletivo direcionar muito para este lado. Né? Como que o profissional, independente da área que ele está vindo, como que ele pode aportar? Desde ele como ser humano. Mas é um desafio. E na entrevista, o que vocês usam? Vocês usam vídeo currículo, alguma técnica na entrevista? Como que a pessoa, né? Como que você faz para extrair todas essas informações da pessoa que tá ali, né? Para ela ficar à vontade de contar. Eu falo que todo candidato que eu faço entrevista fala assim, gente, põe o currículo aqui do lado, quero te conhecer. Pergunto da mãe, pergunto nossa, mas o que você almoçou ontem? A pessoa fala assim, mas por que ela tá me falando isso? Você sabia que tem gente que fica brava? Eu recebo um monte de inbox e a pessoa fala, nossa, Thaís, a recrutadora ficou perguntando qual que era meu signo, o que eu fazia no momento de lazer, o que eu gosto de estudar. E daí eu falo, e você aproveitou a oportunidade, porque é pra você mostrar o quanto incrível você é. Porque se a recrutadora não tivesse perguntando essas coisas, é porque ela não tinha gostado, tinha encerrado a entrevista e ido fazer outra coisa, entrevistar outra pessoa. Então tem que agradecer. Você que vai fazer entrevista, o recrutador fica lá te perguntando, na sua concepção, perguntas mais difíceis, ponto pra você, lembra em mim, sorri, fala, ai, parabéns pra mim, tô indo bem, porque só tá vindo pergunta difícil. Mas o recrutador não faz pergunta difícil pra quem já tá eliminado do processo, hashtag fica a dica. Verdade. Faz sentido? Fala sobre isso, Pamela. E como que você faz, né, voltando à pergunta, pra extrair, pra pessoa contar, ficar à vontade, que técnica que vocês estão utilizando e como que vocês fazem essa leitura do discurso? Existem, assim, várias etapas, né? A primeira de todas, assim, a gente também implantou recentemente, bem fresquinho, uma plataforma onde tem o vídeo currículo. E assim, a gente não tá com o hábito de gravar, né? Sim. Agora, você faz isso super bem, com uma naturalidade, parece que você acordou fazendo isso. Mas é o que eu acordo fazendo às vezes, entendeu? Sabe, assim, tomei um café da manhã, estou gravando um vídeo, eu acho isso o máximo, né? E as pessoas não são assim, Sim. né? Então, o vídeo currículo tem uma proposta da gente conhecer quem é o ser humano que está ali. Não necessariamente se tem pós-graduação, graduação, que estudou, quantos idiomas tem, porque a gente está contratando aquela pessoa, né? Como que ela é de caráter, quais são os valores? Poxa, eu acho que faz sentido aqui pra gente, tem tudo a ver com a nossa cultura.
Quando a gente chama para uma conversa, é uma conversa totalmente informal, não tem roteiro nenhum. Zero roteiro. Entendi. Não é aquela entrevista clássica, clichê. Fale-me dos seus pontos positivos e pontos a desenvolver. Eu também não sou muito fã dessa parte, Sim. não, né? Sim, e daí é um bate-papo. Quanto tempo Depende, sabe, Thaís? Por exemplo, quando a gente está trabalhando com vagas operacionais, que é para fábrica, esse perfil de gente, eles são muito simples, né? Sim. Então, você tem que perguntar coisas muito básicas, assim, o que você faz nas suas horas vagas? Ah, filha, eu não faço nada, eu só cuido de casa e limpo. É verdade, né? Eu não tenho tempo, eu tenho 5 filhos, marido foi embora, minha mãe tá doente. Sim. E aí você vai levando com bastante naturalidade e a parte operacional, elas fazem um teste prático, porque é linha de produção. Então, a gente precisa entender se tem agilidade, se tem um olhar clínico de qualidade para entender um pouquinho do produto. Quando a gente vai já para vagas administrativas, o que a gente mais busca no profissional? O quão ele é capaz de aprender novamente. Poxa, adoro quando o candidato fala assim, eu não sei sobre isso, mas eu posso aprender. Contratei! Eu também adoro. Adoro! Adorei, porque é isso, né? A gente tá todos os dias aprendendo uma coisa nova. E aquele profissional que tem aquela competência do inquieto, né? Tá, mas por que tem que ser assim? O eterno inconformista, né? Mas no sentido bom. Por que eu não posso fazer diferente? Poxa, mas isso aqui dá para melhorar. Esse é o perfil que hoje tem tudo a ver com o nosso momento. Então, a nossa entrevista ela é muito caminhada para isso, né? Para entender o que a pessoa gosta, o que ela não gosta, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma vaga dentro do financeiro. E você tem todos os subsistemas lá dentro. Aí você fala, olha, você vai trabalhar no contas a receber, que as atividades são essas. Mas se você não tivesse somente essa vaga, o que você gosta de fazer? Eu gosto de conversar com as pessoas. Poxa, dentro do financeiro a gente tem uma área de atendimento ao cliente. Ou seja, eu não perdi a minha entrevista. Então, acho que a grande habilidade nossa como RH é conseguir entender isso. Quem que é o profissional que está na minha frente? Não necessariamente é para o financeiro. Pode ser para uma logística, pode ser para uma área de atendimento ao cliente. E essa é a grande dificuldade, né? Porque a gente está corrido, tem 300 vagas para fazer, 400 entrevistas para fazer, e nem sempre as pessoas querem investir esse tempo em conhecer o ser humano que está na sua frente. Esse pai, essa mãe. Perfeito, perfeito. E, Pamela, falando assim, o que também afasta um profissional? O profissional chegou a fazer entrevista com você, ou um vídeo currículo. O que tem afastado? Porque às vezes o profissional, você vê e fala, cara, sem condições, né? Com essa postura não dá. E o que você relata, assim, onde os profissionais têm pecado realmente? Ai, Thaís, eu acho que é em não ser sincero, sabe? De repente você faz uma pergunta muito específica, você conhece de uma determinada ferramenta ágil e a pessoa ouviu dizer, e aí quando ela vai tentar fundamentar aquele conhecimento, você percebe que ela não sabe. Tipo o embromation, tá dando um embromation ali e você fala, ih! Aí você tenta mais uma vez, você tem certeza? Você não tá falando de um outro assunto? Não. Então, antigamente as pessoas eram preparadas para uma entrevista. Eu particularmente, eu sou contra. Fala, o que você precisa é ter muita segurança do que você sabe e daquilo que você não sabe. E tá tudo bem. O fato de você não saber não é um problema. Agora, o fato de você tentar dizer que você sabe, isso sim pode se tornar um problema. Sim, porque daí você já questiona até os valores, caráter, né? Será que a pessoa costuma fazer isso? Ela costuma mentir? E às vezes a pessoa, por outro lado, não costuma, mas tá tão desesperado. Verdade. Não é? Tá tão assim que ela tipo falou, já tentei de tudo, não deu certo, agora eu vou então. Vou falar que eu tenho, vou dizer que eu tenho mesmo. Eu acho sensacional aquele profissional que tem, eu falo que é coragem, né? De dizer assim, olha, eu saí daquela determinada empresa porque eu não me dava bem com o meu gestor. Ou eu fui desligado, porque ninguém é desligado, né? Foi uma reestruturação, agora a pandemia deu assim, margem para todo mundo. A pandemia fechou a empresa. E a gente sabe, né, que está aí no mercado há muito tempo, fazendo entrevista há muito tempo, a gente já sabe quando isso é uma verdade ou, na verdade, é um embromation, né? Sim. Então, a pessoa precisa ter muita coragem de dizer, olha, trabalhei naquela empresa e eu não me adaptei ao estilo de gestão. Isso não é falar mal da empresa, isso não é falar mal do gestor. Porque eu prefiro ter mais controle, e o meu gestor, de repente, não me dava tanta autonomia. Isso fala muito sobre você. Então, né, e com todo o seu público, né, não tenham medo de falar essa verdade.
Não é falar mal da empresa, né? Porque sempre tem os dois lados, né? Não existe uma empresa necessariamente excelente e ruim. Quem que tá ali, né? Como que o ser humano percebe aquela empresa, cada um percebe de um jeito diferente. Então, eu gosto bastante disso, dessa sinceridade. Não gostei mesmo, estava em outro momento de vida, precisei viajar porque eu queria estudar, a empresa não conseguiu flexibilizar algumas coisas e tá tudo bem. Acho que esse aí tem sido para mim aí o grande desafio. Perfeito. E o que mais que tem eliminado as pessoas? Em termos de currículo também? O que você vê assim que você fala, nossa, tá muito fora? Ou pessoa que chega na entrevista e tem determinado comportamento? Olha, principal é não saber nem o que está no currículo, né? Por exemplo, as pessoas colocam lá, trabalhei... Como assim? Não, isso não. Você não falou isso? Não saber o que está no meu próprio currículo? Tem, Thaís. Por incrível que pareça. Tipo, eu fui fazer uma entrevista, eu mandei o meu currículo. Pera aí que eu tô processando, eu preciso de um tempo. Daí eu chego lá e não sei dizer o que tá no meu currículo. Pô, essa pessoa não assistiu, não me conhece, não assistiu nada dos meus vídeos, meu conteúdo. Eu vivo pra isso, pelo amor de Deus, gente. Meu canal no YouTube. Não, mas vai lá, fala. Agora eu já me conformei. Já aceitei. Então, por exemplo, assim, a gente vai contratar uma área de TI. Tá. E aí a pessoa coloca todas as competências técnicas que ela tem e coloca que ela executa uma determinada ferramenta. Aí eu sou expert em Power BI, que agora é moda, né? Todo mundo quer BI, né? Tudo. Até BI. Eu tô querendo alguém com Power BI pra trabalhar comigo. Nem sei direito o que faz, mas eu falei, eu também tenho que ter esse Power BI. Eu quero ser chique. Adeus, Excel. Só que o Power BI sem o Excel não tem como, né? E aí, quando você começa a aprofundar, na verdade verdadeira, esse profissional, ele não teve contato na construção do BI. Ele era um usuário que recebia um BI pronto, onde ele analisava as informações. Ele é um leitor de BI. Um leitor de BI. Como um fazedor de BI. Exatamente. Ou quando você entra em coisas muito... Agora eu tô entendendo. Ou assim, você entra em áreas muito técnicas, né? Então, o departamento financeiro hoje executa operações de hedge, né? Que é travamento de câmbio, né? Principalmente multinacional tem bastante essa prática. E ele vivenciou isso através dos colegas de trabalho. E aí ele coloca lá, né, responsável por operações de hedge. Aí ele falava nisso com os colegas, gente, você ia lá, eu também falo, tem umas colegas que são personal stylist, e daí eu coloco como se eu fosse. Exatamente, porque você teve contato. Tive contato. Eu entendi, ela me ensinou como que mexe no guarda-roupa. Ela me ensinou a organizar umas gavetas. Agora eu posso me lançar numa nova carreira. Agora eu também sou. Quer que eu organize sua casa? Exatamente. Não sei nem por onde começar, né? E assim, as pessoas, elas subestimam, talvez, o próprio processo. Poxa, mas a vaga, nos pré-requisitos, colocava lá que eu tinha que ser, né, ter domínio sobre operações de hedge. Poxa, se a empresa colocou essa determinada característica, algo tem. Acho que cabe ao profissional investigar. Olha, eu queria entender melhor. Quando vocês colocam lá, né, operações de hedge, qual que é a rotina desse profissional? Poxa, entendi. Até aqui eu não sei fazer, mas eu sei chegar, de repente, até uma fase de cotação, sei fechar a mesa de câmbio. Tá tudo bem, porque você dá a oportunidade do gestor da área falar, poxa, tô a fim de ensinar essa pessoa pela sinceridade que ela tem, vai dar certo. Então, isso tem sido um dos principais motivos hoje de recusa de candidatos. Mas a gente também tem casos que candidatos nos recusam, né? Sim, não vamos falar só dos candidatos, e eu acho muito certo, porque um processo seletivo é uma via de mão dupla. Sim. O candidato também está avaliando a empresa e acho que tem que avaliar e avaliar no processo seletivo, porque o que adianta você contratar, a pessoa começa a ficar ruim para ambas. E 3 meses depois, um puta trabalhão de trabalho, assim, fala, puxa, caramba, vou ter que começar tudo de novo, né? E uma coisa que eu também percebo bastante, assim, no final do processo, já entendi como que é do candidato, eu acho que vai dar certo, eu faço a seguinte pergunta. Você tem alguma coisa que você gostaria de nos perguntar que não foi falado na entrevista, uma curiosidade? Não. Na verdade, eu tenho. Eu falei, claro. E eu pensando que é sobre a atividade, o desafio da empresa. Qual que é o valor mesmo do VR?
Isso tem de monte, né? Fala assim, poxa. Tipo assim, eu queria saber se vocês fazem reembolso do plano de saúde. Já aconteceu isso comigo, né? Você super ali, né, querendo saber a pessoa e tal. E não, né? que ele não possa perguntar, mas assim... Mas assim, não na primeira entrevista. Mas o contexto era outro, né? Processo final, né? Assim, qual que era o contexto normalmente, né? Fica a dica aí para os candidatos. Quando um recrutador normalmente faz essa pergunta, ele quer entender o quão é a sua capacidade de entender sobre o negócio, né? Então, por exemplo, nós somos uma indústria de plástico. Uma pergunta, né, que muitos fazem pra gente, né? Poxa, com todas essas leis que está saindo aí, como que a Darnel está se preparando? Uma pergunta super inteligente, plausível, né? Tá não, poxa, não VR, né? Não VR. É meio assim, desanima um pouco. Você queria ouvir outra coisa. Agora, já que você tocou nesse assunto, o que você acha adequado para um candidato fazer de pergunta numa primeira entrevista? Fez a primeira entrevista, você já deu sinal que gostou da pessoa, daí você falou, tem alguma curiosidade, alguma pergunta? O que você acha que a pessoa... que é um tom bom, até número de perguntas, o que você acha que fica mais adequado? Thaís, eu nem diria que são números de perguntas, porque quando a conversa flui, você olha no relógio, passou 1 hora e tá tudo bem, assim. Você tem que ter esse feeling de sentir que tá uma conversa agradável. O profissional ele precisa saber onde ele está indo. Então, ele perguntar os reais problemas da área e como que a função dele vai aportar, me diz muito sobre o candidato. Porque ele precisa entender volume, necessidade de horas que vai ter que se dedicar eventualmente porque está com uma pendência de anos e aquela área precisa de uma ajuda, de repente, para sanar uma auditoria. Como que ele pode aportar, porque ele pode descobrir através dessas perguntas que não é o momento dele. Poxa, eu não estou disponível para eventualmente enfrentar uma auditoria aí que vai me demandar 3 meses trabalhando bastante. E se você não faz essas perguntas certas, e se também, às vezes, o gestor não tem a habilidade de passar um cenário tão limpo e tão claro, a gente perde 2 oportunidades, né? A de fechar a vaga e de trazer um bom profissional por não ter conduzido de uma forma coerente e assertiva, sabe? Acho que essas são perguntas que um candidato precisa fazer. E entrar no detalhe já com o gestor, não necessariamente com o RH, né? Poxa, mas dada essa dificuldade sistêmica que vocês estão, qual que é a previsão de troca de sistema? Nós não vamos trocar de sistema nunca, por exemplo, né? Então, como que eu posso agregar? Eu posso pesquisar novas tecnologias, eu posso pesquisar consultorias que vai nos apoiar. Isso diz muito sobre o candidato. Assim, ou seja, qual é o valor agregado que ele tem que vai nos ajudar, né? Porque a gente está contratando porque a gente tem um problema, concorda? Sim, claro. E a pessoa, se tivesse tudo bem, tudo perfeito, não precisava daquela pessoa. Exato, que bom que tem, né? Que bom que tem. Que bom que tem. Estamos, assim, cheio de vagas. A empresa está em franca expansão. A gente vai expandir a fábrica novamente agora, no meio do ano. A gente está com mais de 50 vagas abertas. 50 vagas? Entre administrativas e operacionais, são 53 vagas, para ser mais exato. E todas as outras áreas, porque tem a rotatividade das áreas, tem o crescimento das próprias áreas. Então, a gente estima aí que até o final do ano a gente vai ter aproximadamente aí de 70 a 80 vagas. E hoje, qual a característica assim, que um profissional tem que brilha aos seus olhos? Que você fala, meu Deus, é o meu sonho de consumo, eu queria que todos fossem assim. Você consegue trazer uma característica só? O inconformado. O inconformado. O inconformado. É aquele que é ousado, que não se contenta com aquilo que é apresentado, sempre está buscando a alternativa de fazer melhor de forma diferente, né? Ele se autodesafia. O seu principal oponente é ele mesmo, né? É aquele que, se você coloca um desafio na mão dele, fala assim, poxa, o CEO não aprovou. E aquele profissional fala assim, eu vou conseguir aprovação. Ele vai por outro caminho. Entendi. Então ele está manipulando? Não. Ele está agregando valor, ele está mostrando desde uma outra perspectiva que aquele projeto que ele quer levar para frente é viável e é importante. Então é um inconformado. Acho que nesse mundo que muda tanto a todo dia, né? O que a gente escreve de manhã não é o que a gente assina à tarde. A gente precisa desse profissional que não se contenta aí com simplesmente não, ou aqui é assim porque sempre foi assim, nunca vai mudar. Não é mais assim. Perfeito, perfeito. E a gente está falando de lifelong learning também, né? Que é a capacidade da pessoa aprender, desaprender, deixar o que trouxe até aqui
e de repente virar a chave, absorver um outro tipo de Mas conhecimento, ninguém quer fazer isso, né? Thaís? É difícil porque a gente Nossa. tem apegos, né? Tipo, eu ralei para estudar, fiz faculdade pública, né? Sacrifício na família. E às vezes é difícil para eu falar, cara, na faculdade tá tudo errado. Hoje é psicologia positiva, neurociências, novas descobertas, aquilo lá Exato. caiu por terra. Às vezes é difícil eu falar, tá bom. Ok, vou esquecer aquilo e vou mergulhar e vou aprender uma nova concepção de homem, de cérebro, por exemplo. Eu entendo, mas é necessário, porque vem uma pandemia e de repente nos obriga a repensar Nos tudo, a desconstruímos, trabalhar né? de uma maneira diferente. Os profissionais que têm melhor desenvolvida essa competência, que conseguem virar a chave, desaprender o que trouxe até aqui, aprender rapidamente um novo, se adaptar, sem tanto tempo de ajuste aí no sofrimento, porque às vezes a gente sofre, a gente precisa se ajustar, né? É o profissional realmente que faz diferença e fez a diferença nesse momento. Assim, eu falo que existe dois tipos de aprendizagem, assim, pra mim. A técnica, né? Então, eventualmente, a pessoa não sabe o inglês, ela pode aprender. O que mais tem hoje é ferramentas, escolas online para você aprender um novo idioma. Mas existem algumas aprendizagens que são de comportamento. Eu acho que essas são as mais difíceis, né? Que é você entender os seres humanos, assim, de uma forma geral. Poxa, como que eu consigo me comunicar de uma forma mais assertiva sem ser agressivo? O ser humano hoje não está muito preparado para isso, né? Poxa, os gestores brincam muito assim, mas eu sou o gestor da área, por que você, como RH, às vezes não deixa eu promover tal fulano? Eu falei, não, tudo pelo contrário, o que a gente mais quer é que todos cresçam, né? Mas será que você está olhando para esse profissional, fortalecendo as habilidades que ele tem, ou olhando para esse profissional para sanar uma dificuldade que você tem exclusiva da sua área? E aí não há esse equilíbrio, né? Então, qual que é o grande desafio? Porque se a gente conseguir potencializar o que cada um tem de melhor, essa pessoa voa. E aí pode ser qualquer área, né? Pode ser financeiro, pode ser logística, pode ser RH. Não necessariamente o profissional ele tem que ficar engessado mais hoje dentro de uma área. Hoje ele é muito mais multifuncional do que um especialista, né? Eu acho que essas carreiras de especialistas hoje, dada tudo que tem acontecido, ela tem se transformado. É um profissional que eu falo que ele é multifacetado, né? Ele sabe um monte de coisa, ele entende de tecnologia, ele entende de ferramentas ágeis. E no final, o que ele mais entende? Como que eu soluciono uma dor da minha empresa? Então, eu acredito bastante nisso. Esses dois equilíbrios aí de conhecimento, né? Que é o comportamental e o técnico, porque não tem como, né? Em algum momento, o técnico ele precisa te fundamentar para que você consiga avançar aí com os seus desafios. Perfeito. E você conhece, interage com bastante profissionais mais jovens? Bastante. E o que você está vendo aí nessa nova geração? Agora eu quero sua análise, não vou falar nada. A gente está num momento até engraçado, né? Porque hoje os jovens, porque eles conhecem ferramentas ágeis com um pouco mais de profundidade do que o pessoal da velha guarda, eles acreditam que eles estão prontos para assumir uma cadeira muito alta, porque eles porque eles dominam determinadas ferramentas. E a gente sabe que uma cadeira de gestão não é só feita de ferramenta de conhecimento técnico. Tem bagagem, tem KM rodado. Então, os jovens de hoje em dia, eu percebo que eles querem algumas facilidades. Eles querem ter salários exorbitantes, com uma super flexibilidade de jornada, né? De manhã eu preciso ir para minha academia, à tarde eu tenho um curso, eu quero trabalhar simplesmente sobre demanda. Não estou te dizendo que isso não seja possível. Mas, de uma forma geral, quando você está num momento de construção de empresa, construção de equipe, construção de time, a gente precisa dessas pessoas conectadas de alguma forma e até com um pouco mais de intensidade, porque senão as coisas não ganham velocidade. Então, o que eu percebo hoje dos jovens eles querem, né, ter salários muito altos, com baixa responsabilidade e serem cobrados exclusivamente por entrega. É onde está o engajamento? É onde entra, né, a cultura da empresa com esse profissional, né? Porque eu ainda desconheço, tá, Thaís, nesse mundo aí virtual que a gente tá, como que a gente cria cultura com um time 100% em home office, né? Poxa, uma coisa é você fazer 2, 3 vezes na semana, mas eu tô dizendo numa fase de construção, né? Sim. Que é o nosso momento hoje de reestruturação e de crescimento.
como que você cria cultura com todos só se conhecendo através de uma tela fechada, né? Porque os jovens também não querem aparecer, não né? É engraçado, né? Eu sou que sou velha, que boto minha cara pra aparecer. Você não é velha, você é super jovem, com espírito aí super jovem jovial. Há mais tempo, né? É verdade. Obrigada. Espírito super jovem. Eu acho que essa tem sido a nossa dificuldade, assim. Mas, ao mesmo tempo, essa geração, elas nos tiram da nossa zona de conforto. Porque, de repente, ele vem com uma sacada assim, caramba, eu tô aqui quebrando a minha cabeça, tem 3 horas, por que eu não fiz desse jeito? Então, isso é muito bom. Então, esse equilíbrio, né, de ter pessoas de várias idades, eu acho que é o que proporciona aí uma equipe mais heterogênea, que contribui mais, que aporta mais. Nem um e nem outro. Eu acho que essas multivisões, assim, nos auxiliam bastante no nosso dia a dia. Perfeito. Ô, Pamela, a gente sempre fala uma palavra aqui, tá? Até para saber que a pessoa veio até aqui no episódio e é hashtag. Qual que é a palavra desse episódio? Fala uma palavra que a pessoa vai colocar a hashtag aqui, a palavra. Nossa, que pergunta difícil agora. A gente falou de tantas coisas. Mas eu acho que o que vem em mim é transformação. Transformação, ó. Transformação é a palavra. De comportamento, transformação de pensamento. Eu acho que é mais nisso. Não transformação digital, isso já está. Sim, e só pra gente fechar, pra concluir, eu gosto muito de ler e tem muita gente me perguntando, assim, dicas de leitura. O que você indica? Livro de cabeceira, algo que fez sentido pra você, que você indica também pras outras pessoas? Que dica que você dá de leitura? Pode ser romance, pode ser qualquer tipo de material, pode ser até gibi. Eu falo que eu tô com duas vertentes de livro, né? No meu lado pessoal, eu amo e sou apaixonada por livros espíritas. Então eu leio e estudo bastante sobre o espiritismo, né? E um que eu estou finalizando é Desmistificando a Mediunidade. Adoro. É um livro que, na verdade, ele é uma série de 4 livros, esse é o último. Sim. E ele traz um olhar sobre a vida, onde você está no centro das suas tomadas de decisões como protagonista. Eu gosto bastante. E aí um outro que eu gosto, mas tem muito a ver com um processo que eu fiz, foi uma formação que eu fiz que não é muito conhecida aqui, que é de coach ontológico, que é do Echeverria. Ele é um sociólogo, filósofo, assim, incrível, que é O Observador. Ele é um livro em espanhol, do Rafael Echeverria. É sensacional, sensacional. Por mais que esteja em espanhol, é uma leitura que não é difícil de ver, não é difícil de você entender e de compreender. Abre a sua mente, assim, para você olhar as coisas com outro olhar. Ele diz assim, em resumo do livro, que todos nós somos observadores. E o meu ponto de vista não é o seu. Então, se você me perguntar sobre essa mesa, eu vou falar, olha, essa mesa é de madeira e ela tem ranhura. Você vai falar assim, não, Pamela, essa mesa, na verdade, ela tem umas marcas marrons. Quem está certo? As duas. Sim. Porque é respeitar, né, o ponto de vista de cada um. E a partir disso, você consegue fazer uma interação com muito mais eficiência com o ser humano, que é fazer essa leitura do ser humano que está na sua frente. Esse livro fala sobre isso. Perfeito. Nossa, adorei o bate-papo. Vou mandar um pra você desse livro. Ai, manda! Você vai gostar. Vou adorar. E gratidão, né? E só pra gente finalizar, eu queria que você deixasse um último recado aí pra quem tá ingressando no mercado de trabalho, quem tá participando no processo seletivo, que você desse uma palavra aí pra gente encerrar esse episódio. O conselho que eu dou pra todo mundo, né? Oferta de emprego é o que mais tem. É o que mais tem. Então, busque uma empresa, investigue a empresa, busque o que você quer, né? E antes de você simplesmente procurar um emprego ou um salário. Porque se você encontrar uma oportunidade que casa com os seus valores e com aquilo que você tem de melhor, você não vai trabalhar, né? Você vai criar uma certa rotina de diversão, de encantamento no seu dia, não vai ser mais um fardo. Então, busque, investigue a empresa, não tenha vergonha de perguntar para o recrutador, para o gestor, os desafios da área. Basicamente, assim, aonde é que eu estou me metendo, né? E tenho certeza que vocês aí sairão vitoriosos no final do dia, trabalhando em empresas incríveis, como tantas outras que tem, não só em Curitiba, né? Mas aí no resto do Brasil. Perfeito, gratidão! Obrigada, Thaís. E um beijo para você que veio até o final. Lembra de colocar palavras, se você quiser depois os links dos livros, pede aqui,
tudo junto e misturado. Espero que você tenha gostado e até semana que vem com mais um episódio da Caça Talentos Podcast. Um beijo!